Qual é o primeiro contato do não crente com a sua igreja? Vamos dizer que um membro da sua igreja convida um amigo lá da faculdade que não é crente para ir num culto. Qual vai ser o primeiro contato dele? Não vai ser a pregação, não vai ser o site, não vai ser a logomarca, apesar de que isso é importante. Provavelmente, o primeiro contato dele com a igreja vai ser o nome. É muito provável que ele pergunte para o amigo, mas qual igreja? E o amigo vai dizer o nome. Dificilmente você vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Tá? Então o nome ele é algo tão importante que dentro do marketing existe uma área que se chama naming, que basicamente é uma técnica de branding, né, de você definir um nome de uma empresa, de uma instituição, e tem vários conceitos, várias regras para isso que a gente pode aplicar para a igreja, que é válido a gente aplicar para a igreja. Então o nome ele é recomendado que seja curto, né, não seja um nome longo, que seja de fácil memorização, né, que seja fácil de pronunciar, né, de verbalizar o nome, seja um nome original, não seja uma cópia de algo que já existe, e obviamente sem uma conotação negativa. Isso são regras gerais de naming que nos ajudam a ir por um bom caminho na hora de definir o nome, tá? Se você colocar no Google nome de igreja, você vai ver que, tipo assim, cara, tem uns nomes bizarros demais. É motivo de piada entre os não crentes, os nomes de igreja que existem hoje no Brasil, infelizmente. Então, se a gente for olhar, na verdade, tem esses nomes bizarros, quem sabe falar, eu não tenho nome bizarro na minha igreja, mas de repente você tem um nome que é simplão, aquele nome que, tipo assim, não fede, mas não cheira, tipo assim, não comunica nada para a pessoa que está fora da igreja. Geralmente a maioria das igrejas tem um nome, tipo assim, igreja do bairro X, igreja da cidade Y. E na verdade a gente tem tanta riqueza para poder comunicar no nome da igreja que a gente não usa. Se você for olhar na Bíblia, tem um monte de nomes de Deus, El Shaddai, Elohim, Adonai, Jeová Nissi, Jeová Rafá, tem tantos nomes de Deus ali na Bíblia que comunicam características de Deus. Eu não estou dizendo que você deve pôr esses nomes no nome da igreja, tá? Na verdade, usar um termo bíblico não é o mais recomendável se você quer se comunicar com o público sem igreja. O que eu estou dizendo é que se a Bíblia dá vários nomes para expressar quem Deus é, tem várias opções para nome de igreja que vão além do bairro e da cidade, né? Então a gente tem tanta coisa que a gente pode usar no nome da igreja para comunicar algo com a pessoa que não vai na igreja, com a pessoa de fora, com a pessoa que não está acostumada com o nosso linguajar de crente dentro da igreja. E a gente às vezes não usa, a gente se contenta em simplesmente não ter um nome bizarro desses que está no Google como motivo de piada, mas a gente acaba tendo um nome simplão, igreja da cidade X, igreja do bairro Y, e a gente não comunica nada além disso, de que é uma igreja que está no tal bairro ou em tal cidade. Existe um mundo de opções de a gente colocar nome de igreja que vai se comunicar com a pessoa que não vai na igreja, que é essa a ideia. Né? A gente não precisa dar um nome de igreja para comunicar para quem já é crente. A gente quer se comunicar com os que estão fora da igreja. E para isso a gente precisa praticar essa técnica do naming. Eu vejo muitos pastores com uma preocupação muito grande de colocar um nome, vamos dizer, teologicamente correto no nome. Não entra nessa noia de querer definir, vamos dizer, a parte teológica da igreja no nome, qual linha teológica que você é. O cara que não vai na igreja, ele nem entende isso daí. Né? Você não pode querer transformar o estatuto da igreja, que é um livro, no nome da igreja. Tá? Você não tem essa preocupação de que o nome seja teologicamente correto. Você precisa se preocupar em ser teologicamente correto, para não parecer uma seita nem nada do gênero. Mas o nome não precisa ficar nessa neura de que tem que ter isso, vamos dizer, esclarecido no nome. Tá? Você pode ter um nome simples, fácil, que comunique uma ideia boa, pelo menos. Então isso é uma forma básica de você conseguir definir um nome de igreja que vai se comunicar com o cara que não está na igreja. Então, para ser bem prático, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um brainstorm, você precisa fazer várias ideias de nome. Põe um nome ruim, não importa. O problema é que às vezes a gente quer ter uma ideia boa já logo de cara. Isso dificilmente acontece, tá? Você tem que colocar lá no papel, no mínimo, 100 nomes de igreja que vem na tua cabeça. Põe o nome ruim, põe o nome bom, põe o primeiro que vem na tua cabeça, tá? Por isso que o nome é brainstorming, não é uma tempestade de ideias. Você vai colocar lá, vai colocar uma ideia atrás da outra, vai colocar pelo menos 100 nomes. Desses 100 nomes, você vai fazer um filtro. Depois você vai escolher os 5 melhores nomes que se comunica com a pessoa que você quer alcançar. E aí, desses 5, você vai decidir o teu nome, tá, da igreja. Isso aí é o melhor que você tem para fazer. Acho que nesse processo, um erro muito comum dos pastores é supor que o nome funciona. Ah, por que não? Porque o pastor deu e gostou.
Pô, não dá, você não pode supor. Nessa questão de naming, você não supõe. Nessa questão de naming, você consulta. Então você pode fazer essa lista, você pode fazer esse filtro para 5 nomes, fechar em um nome que você gosta. Aí você fechou nesse nome que você gostou, apresenta ele para pessoas que não são crentes. Não suponha que o nome é bom. Pergunte para a pessoa que é o seu público-alvo. Pergunte para a pessoa que você quer que venha na igreja. Para aquele perfil de pessoa que você quer ganhar, para aquele perfil de pessoas que você quer que visitem sua igreja. Vá lá e... Só que não pergunta assim para meia dúzia de pessoas. Pergunta para no mínimo 200 pessoas. E 200 pessoas desconhecidas. Não vai perguntar para sua esposa, para sua filha, o que elas acham do nome, ou para um discípulo seu que é muito próximo e talvez vai ficar até na pressão de dizer que o nome é bom. Fala com pessoas que não te conhecem, que não vão ter problema nenhum em dizer, olha, o nome é ruim. Ou o nome é bom, o nome é legal, ou, enfim, que vão poder te dar um feedback verdadeiro. E com base nesse feedback, você decide. Tá? Se você quiser economizar todo esse caminho que eu te falei, eu acho que o mais recomendável, se você está começando uma igreja agora, ou se você quer mudar o nome de igreja, por que não mudar o nome da igreja? Né? Não tem problema nenhum. Várias marcas já mudaram o nome, você não está mudando a doutrina da igreja. Tá? É melhor, às vezes, mudar o nome da igreja e ter um nome que se comunique com as pessoas que estão fora do que insistir com um nome que foi infeliz no momento da criação dele. Tá? Então, um passo bem prático que você pode dar é contratar uma agência de publicidade especializada em naming e deixar eles darem o nome. E pega uma agência, não uma agência de crente, não pega essas agências de marketing de crente. Tá? Eu não estou falando contra aqui, eu só estou dizendo que pro processo de naming é bom um cara que não é crente te ajudar a definir o nome. Porque esse cara, na verdade, ele além de ser especializado em naming, ele ao não ir à igreja, ele vai poder trazer um conhecimento e uma opinião profissional com a cabeça de alguém que não vai na igreja. E a gente precisa disso. Porque com o passar do tempo a gente entra numa bolha que a gente só fala, só interage, só se comunica com gente que está na igreja e a gente perde a mão de estabelecer uma linha de comunicação, principalmente através das redes sociais, com quem está fora da igreja. Tá? Então, meu melhor conselho para vocês, contrata uma agência de naming, vai lá, confia nesses caras, delega para eles, escuta eles, pega as ideias e vai nessa linha que você vai conseguir definir um nome legal para sua igreja.